Paz do Senhor, igreja, sejam muito bem-vindos ao primeiro bate-papo da Igreja Vida Nova. E nada mais justo do primeiro ser o nosso pastor, Norval Fontes, e o nosso líder de intercessão, Fernando. Boa noite, a paz do Senhor. Sou o pastor Norval Fontes, estamos aqui nessa noite, para falar a respeito das coisas do reino de Deus. A paz do Senhor Jesus, sou o Fernando e estamos aqui para começar esse bate-papo. Servimos aqui no Ministério Vida Nova. Amém. Então vamos começar. A primeira pergunta que a gente tem para vocês é como foi a chamada para o ministério do pastor e o seu, Fernando? Daí você vê quem quer. Fica à vontade, Bom, primeiro, o ministério é uma função, que Deus nos dá, é uma tarefa para que nós possamos exercer, dentro do reino de Deus. Tudo começa, ao meu ver, com a conversão. Primeiro, nós aceitamos a Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, nos tornamos uma nova criatura e assim, após todo esse processo, Deus ele nos confia, ele nos faz uma chamada dentro de um propósito específico para que a gente possa exercer essa tarefa no reino de Deus. Eu já estou nesse chamado, podendo 6 meses, mais ou menos, que nós estamos nesse chamado, No primeiro momento, assim, eu fiquei muito procurando qual era o meu chamado na obra do Senhor. Mas ali, desde o momento que eu comecei a descer em oração e comecei a ouvir as mensagens, eu sempre tive uma facilidade de estar orando. E eu entendi que aquele momento, o momento que a igreja estava passando, que era necessário estar descendo, levantando este ministério para a igreja, porque hoje em dia nós vemos que é muito pouco. A igreja quer orar, o povo quer orar. Muitas vezes o povo quer movimento, E eu acredito que nós temos que voltar à essência da oração e da palavra. Sim, com toda certeza. E como que era a sua vida antes do ministério? Então, a minha conversão já vai fazer 8 anos a minha conversão. Foi um período bem turbulento, como diz o ditado ali de fora. Eu vim pela dor. Há 8 anos atrás nós tivemos um filho, eu e minha esposa Daiane, e ali ela, com uma gestação de risco, ela acabou perdendo essa gestação, perdendo essa criança. E ali naquele momento ali, ela quase foi a óbito também, no hospital. E ali naquele momento ali, eu só lembrei de um amigo meu, que tinha falado de Jesus para mim, e eu saí daquele hospital ali, daquela Santa Casa, e eu fui para a casa dele ali somente para conversar com ele. E naquele momento ali, a oportunidade veio, e ali na sala da casa dele ali, eu dobrei meu joelho e aceitei a Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Então faz 8 anos que eu estou servindo a Cristo, neste ministério. Então pode-se dizer que o seu amigo foi a ponte. Sim, ele foi a ponte. Ele foi a ponte. A gente tinha trabalhado junto, um período, e ele sempre falando de Jesus para mim, E ali aquela sementinha, aquela sementinha que ele foi lançado, por isso a importância, de nós lançarmos a semente. E naquele momento eu fui me recorrer a ele, Foi a única pessoa que veio na mente. E eu fui recorrer a ele na casa dele ali, juntamente com ele ali, com a mãe dele, uma oração que eles fizeram ali pela vida da minha esposa, E ali, desde aquele momento ali, eu já pude ser alcançado pelo Senhor. Mas assim, eu digo assim que muitos ainda recebem ainda uma palavra, De vem servir. Eu brinco com ele, ninguém nunca me deu uma palavra dessa. Já foi diretamente na dor. Eu sempre fui assim tranquilo em relação a alguns vícios, Sempre fui bem tranquilo. O que eu tinha como idolatria é do meu time de futebol. Até quando eu vim para Cristo, podemos dizer assim, tudo que eu tinha relacionado ao futebol. Tudo que eu tinha relacionado ao time de futebol. A minha idolatria, era o meu time de futebol.
Só que eu sempre tive assim na minha mente, se um dia eu tivesse que servir, seria de verdade. Então por isso que nós estamos aí pela misericórdia de Deus aí nessa caminhada. E a maioria das pessoas mesmo vem pela dor, né? É um privilégio dos que escolhem por amor servir a Jesus, porque a maioria é pela dor mesmo. É a pior forma, né? Pela dor. Sim. E a sua, pastor? Isso aí tinha que fazer um podcast só pra gente tratar né, desses assuntos aí. Mas assim, resumindo para vocês, eu tive, o meu desejo, eu diz, era ser jogador de futebol, né, da minha infância. Então quando eu tive 18 anos e eu não consegui atingir o objetivo, e aí eu me frustrei, né, e aí eu me lancei em algumas coisas na vida, em vício, bebida, né, cheguei a usar drogas, e até que eu cheguei num ponto que eu não via mais, né, perspectiva nem saída. E aí quando, né, minha esposa, hoje, né, a pastora Marta, a gente namorando, ela engravidou, teve o Mateus, e aí ela retornou, né, que ela já conhecia os caminhos do Senhor, ela retorna para a igreja, e a partir daquele momento, no nascimento do Mateus, começou a ter uma mudança, né, na minha vida. E eu vi que eu precisava, né, de um direcionamento, eu precisava de uma libertação, e foi então quando, né, eu comecei a buscar fazer campanhas, né, mas na verdade eu queria só ter o alívio, né, um pouco das drogas, falar que eu queria Jesus. Na verdade, assim, um compromisso, uma chamada, não era isso, né, o desejo, na verdade, do meu coração a princípio, mas eu queria me livrar, né, dos vícios, de tudo aquelas coisas que eu estava vivenciando por aquele período, por aquele tempo. Mas assim, Deus é tão bom que a gente vai, começa, né, a mergulhar, começa a ouvir a palavra, e aquilo ali foi transformando a minha vida. Deus foi me moldando, foi me dando oportunidade, eu fui entendendo que realmente só Jesus é o caminho, né, a verdade é a vida. E ali eu me entreguei, e ali começou todo, né, um processo novo, uma nova vida, né, em Cristo, né, e hoje estamos aqui. Mas é um processo muito grande, muito longo. Então eu estou dando uma resumida para vocês aí, para vocês entenderem. Mas era uma vida na noite, uma vida, né, perturbada, uma vida sem expectativa, e só quando eu encontrei Jesus realmente é que fez sentido, né, que eu consegui entender o plano e o propósito que Deus tem na vida do homem, do ser humano. E depois da chamada do ministério, alguma vez pensou em desistir? Então, porque é igual eu disse, né, eu entendo que primeiro eu fui chamado para uma oportunidade de conhecer a Cristo, de me arrepender dos meus pecados. Mas eu me lembro que uma vez ainda, hoje a pastora Marta falou, né, vamos batizar, vamos descer as águas. Eu falei, você já está querendo demais. Então eu não tinha, na verdade, esse desejo de me aprofundar tanto. Mas, como diz aí, Deus foi trabalhando de uma forma, né, tão grande que, como diz, a salvação, para mim, primeiro, depois da salvação, quando realmente a gente, né, mergulha naquilo que Deus tem, se abre realmente o teu coração, aí, como diz, para mim vem a chamada, né? Aí foi quando Deus começou realmente a queimar no meu coração pelo desejo de almas, né, de ver as pessoas pregando. Falava, um dia eu quero pregar, né, eu desejava tudo aquilo ali, né, dentro de um propósito, e Deus foi trabalhando até um ponto da chamada realmente queimar. E na verdade, quando eu fui ungido pastor, eu até entrei numa guerra, vamos dizer assim, espiritual com Deus, porque eu dizia assim, mas para ser pastor tem que ter rebanho, né? Porque toda pessoa que é pastor tem que ter um rebanho. E quando eu fui consagrado a pastor, eu não tinha, né, rebanho. Havia outro pastor, que era o pastor Josuel, ele era pastor na igreja lá em Santos, e então ele que era o pastor da igreja, eu era auxiliar, né? A gente auxiliava eles. E aí foi quando Deus me fez lembrar, né, até mesmo da vida de Davi, que Davi também foi rei, mas ele ainda não reinava. Então Deus estava me falando, não é porque você ainda não tem um rebanho que você não pode receber, né, uma unção de pastor, porque na verdade eu não queria nem receber
essa unção, porque eu dizia assim, eu não tenho rebanho, para que eu vou ser ungido a pastor? Então essa chamada foi vindo, né, foi acontecendo, e na verdade chamada a gente precisa entender e precisa aceitar, né? Ninguém é digno de nenhuma chamada, na minha concepção. Sim. Mas assim, quando a gente entende, e a chamada é para a gente estar a serviço, né, do reino, a serviço do propósito de Deus. E você, Fernando, pensou em desistir em algum momento? Desistir do chamado? Eu acredito que não desistir do chamado, do que Deus tem. Podemos, o chamado, como você diz o chamado? Às vezes nenhuma desistência, em algum momento você pode pensar, será que é isso mesmo que eu quero para mim? Não, teve um tempo que eu precisei me retirar. Que você tá pesado, tá? Isso, teve um período que eu precisei retirar. Mas em nenhum momento eu pensei em desistir. Eu precisei me retirar da frente, né? Da onde que eu estava, exercendo meu chamado. Mas desistir, eu não pensei em desistir. Porque quando quando a gente é novo convertido, podemos dizer assim, eu fiz uma oração, falou, Senhor, se um dia eu pensar em desistir, se um dia eu passar pela minha cabeça em parar, eu não quero perder o céu. Me mata, porque eu não abro mão do céu. Sim. Porque o Senhor sabe, né, som do nosso coração. Essa sempre foi a minha oração. Se passasse pela minha cabeça em desistir, em parar, que o Senhor me recolhesse, porque a gente não podemos abrir a mão do céu. E dá para perceber quando você é chamado, que Deus vai moldando, lógico, só que existe sempre uma peça fundamental para isso. Vamos supor, a dele foi o amigo dele, o seu, a pastora Marta, que te influenciou bastante a continuar indo. Sempre vai ter uma peça-chave para desencadear essa chamada ou não? Eu creio que sim, né? Eu creio que Deus usa, né, meios e principalmente pessoas, né? Por isso então, a gente sempre tem que falar do amor dele. Exatamente. A gente precisa dar ouvido, né? Porque você vê que você pega a chamada de Paulo, né? Precisou de um Ananias na vida de Paulo, né? Depois de um Barnabé. Você pega Elias, né? Com Eliseu, Elias foi o canal para o ministério de Eliseu. Você pega Josué com Moisés, né? Então sempre Deus usa pessoas, né? Então dificilmente alguém vai receber só uma chamada, né, do alto, porque precisa de uma confirmação na terra também, né, dessa chamada. Sim. Então, dentro desse propósito, é assim que eu creio nesse mistério de Deus. E qual que foi a experiência mais impactante para vocês na vida com Deus? Eu acredito quando o batismo com o Espírito Santo. Eu estava no culto ainda na igreja na Cerro Azul, né? E eu senti uma mão me envolvendo, né? E não deixava eu parar, ela me balançava ali. E isso foi uma experiência, marcante, né? Marcante. E a gente já, experiência marcante também, né, pastor? O pastor sempre fala, cheguei a primeira vez na igreja, no culto, aquele culto, a Daiane passou mal, né? A segunda vez, aquele culto. O pastor brinca. Se voltar, porque é do manto. Então estamos aí, com a glória de Deus. Então foi seu batismo no Espírito Santo. Foi meu batismo no Espírito Santo. Mas experiências, cada dia a gente tem vivido novas experiências. E a sua, pastor? A minha experiência, como disse o Diácono Fernando, a gente, né, no decorrer da caminhada nós vamos tendo algumas experiências, mas